Olá, pessoal. Dando continuidade ao nosso conteúdo, nós vamos finalizar essa parte da disciplina que trata das sociedades empresariais. Nós já vimos todas elas, né? Os 5 tipos que existem. E se você quiser exercer atividade empresarial em conjunto com outras pessoas, você vai ter que escolher um desses 5 que existem. Uma dessas 5 que nós vimos aí. Depois de vermos essas aí, essa classificação, nós vamos ver aqui outra classificação em relação às sociedades. Vamos dar uma olhada aqui como é que a doutrina classifica, certo? Em primeiro lugar, pessoal, nós temos aí essa classificação quanto à personificação. Ou seja, se a sociedade ela é pessoa jurídica, efetivamente, ou se ela não é pessoa jurídica, certo? Quais são as sociedades não personificadas? Ou seja, elas não são pessoas jurídicas. Elas não têm personalidade jurídica. Quais são elas? A sociedade em comum, que nós já vimos, é aquela sociedade irregular, é aquela sociedade que é de fato, mas não é de direito porque não foi registrada, certo? Se ela não foi registrada, ela não existe formalmente, ela existe de fato. Então, ela não tem CNPJ, ela não pode adquirir direitos e obrigações, principalmente direitos no seu próprio nome. Aliás, nem direitos nem obrigações, porque se forem adquiridos, em regra, eles recairão sobre os sócios e não sobre a sociedade, porque ela não existe, não é isso? Sociedade em comum. Outra que não é personificada é a sociedade em conta de participação. Já vimos também. Essas duas que eu falei agora são sociedades empresariais? Não são sociedades empresariais, tá? As sociedades empresariais são aquelas 5 que nós já vimos. Sociedade incomandita simples, incomandita por ações, sociedade anônima, sociedade limitada e sociedade em nome coletivo. São essas 5. Dentre as 5, eu citei a sociedade em comum? Não. Então, ela não é empresa. Citei a sociedade em conta de participação? Não. Então, ela não é empresa. Só são empresas sociais, sociedades empresariais, as 5 que eu citei. E o que é personalidade jurídica, pessoal? Personalidade jurídica é a capacidade que as pessoas jurídicas obtêm quando são registradas de titularizar direitos e obrigações em nome próprio, diferenciado dos direitos e obrigações dos titulares daquela pessoa jurídica, certo? Então, aqui, ó, é a coletividade de pessoas que, constituída, ou seja, formalizada para certo fim, tem vida e patrimônio, vida entre aspas, né, próprios, distinto dos indivíduos que a acompanham. Quem são os indivíduos que a acompanham? Os sócios. É uma ficção jurídica. Porque você não existe a pessoa jurídica de verdade, no sentido de carne e osso, né? Você não vai encontrar uma pessoa jurídica na fila e nem uma pessoa jurídica tomando um cafezinho. Ela é uma ficção jurídica, porém com efeitos concretos, né? Porque tem titularidade negocial, está aí na apostila, e processual, podem envolver ações e podem estar no polo passivo também de ações, tem individualidade própria, e os sócios não são a sociedade. Os sócios são geralmente pessoas físicas, mas podem ser jurídicas também, se diferenciam da sociedade na qual eles se associaram. E tem autonomia, a personalidade jurídica dá também autonomia e responsabilidade patrimonial em relação aos sócios. São diferenciados, né? E as sociedades personificadas? São aquelas que efetivamente são pessoas jurídicas e que, portanto, foram registradas e adquiriram a personalidade jurídica a partir desse registro. Quais são os 2 grandes grupos de sociedades personificadas? Eu não estou falando de sociedade empresarial, estou falando de sociedade no geral. São as sociedades simples ou então as sociedades empresárias ou empresariais. As simples não são objeto do nosso estudo porque não são empresa. Elas são aquelas que têm lucro, buscam lucro
são registradas, têm personalidade jurídica, têm sócios, têm CNPJ, mas não são registradas na junta comercial porque não são empresas, e não exercem atividade empresarial porque não são empresas, exercem, portanto, atividades de natureza não empresarial, que são as atividades de natureza intelectual, artística, científica ou literária. E temos as sociedades empresárias, que é o grande foco do nosso estudo aqui, que nós já vimos os 5 tipos que existem, certo? Falando isso, vamos olhar a classificação da doutrina quanto à estrutura econômica. As sociedades podem ser de pessoas ou podem ser... Só um minuto. Deu uma mensagem aqui, eu pensei que tivesse caído a gravação, mas não caiu, não. As sociedades podem ser, quanto à estrutura econômica, de pessoas ou de capital, ou mistas, que mistura a primeira com a segunda. O que é uma sociedade de pessoas? Pessoal, a sociedade de pessoas é assim chamada porque o que importa não é só ter capital, o que importa não é só ter dinheiro para investir, mas também as qualificações, as qualidades individuais de cada sócio daquela sociedade, tá certo? Então, existe aí uma necessidade de confiança, de conhecimento, de intenções, de competências, enfim, atributos pessoais de cada sócio. Não basta ter dinheiro. Então, olha aí os exemplos das sociedades de pessoas. A sociedade em nome coletivo, a sociedade limitada e a sociedade simples, que não é empresa. São sociedades de pessoas. Não basta ter o dinheiro. Já as sociedades de capital são aquelas em que não importa a qualidade dos sócios, importa apenas se eles têm dinheiro para investir ou não. Nesse caso, os sócios podem entrar e sair sem muita dificuldade, porque o que importa é ter dinheiro ou não ter dinheiro. Tá certo? Então, é por isso que elas são chamadas sociedades de capital. Qual é o exemplo da sociedade onde somente o capital importa? A qualificação das pessoas não faz a menor diferença. Você pode ser estrangeiro, nacional, você pode estar preso, você pode ser corrupto, você pode ser santo, padre, homem, mulher, não interessa. Analfabeto, não interessa. Interessa se você tem dinheiro. Que sociedade é essa? É anônima. Tem dinheiro, compra ações, virou sócio acionista. Não tem dinheiro, não compra, não vira sócio, por mais competente que seja. A não ser que alguém lhe dê as ações. E as sociedades mistas são aquelas que envolvem as duas categorias de sócios. Tanto aqueles que são escolhidos pelas capacidades pessoais, quanto aqueles que são escolhidos unicamente pelo dinheiro, capital que tem para investir. Mistura os 2 tipos de sócios dentro da mesma sociedade. Quais são esses aí? Sociedade em conta de participação, que não é empresa, nós já vimos. Sociedade em comandita simples e sociedade em comandita por ações. Nessas 2 comanditas aí, tem os sócios comandantes, que são os comanditados, escolhidos para investir e também porque tem competências específicas. E tem os sócios comanditários, que são investidores. Não vão trabalhar efetivamente. Eles vão entrar apenas com dinheiro, isso aí já foi visto também. Quanto à responsabilidade dos sócios, temos sociedades de responsabilidade ilimitada, temos sociedade de responsabilidade limitada e temos as mistas. Nas sociedades ilimitadas, de responsabilidade ilimitada, todos os sócios respondem limitadamente pelas dívidas da sociedade, caso a sociedade não possa arcar com essas dívidas. Qual é essa daí? A sociedade em nome coletivo.
Sociedades limitadas são aquelas em que a responsabilidade patrimonial dos sócios se limita ao patrimônio que eles colocaram dentro da sociedade já. Se eles perderem alguma coisa, em regra, será apenas as suas cotas ou as suas ações. Aliás, as suas cotas. Não poderão perder mais do que isso. O seu capital pessoal não deverá ser atingido em regra geral. Qual é a sociedade limitada na responsabilidade? A LTDA, o nome já diz, e a sociedade anônima também, certo? E as mistas são as que têm sócios de responsabilidade limitada e sócios de responsabilidade ilimitada. São elas as comanditas, conforme eu já expliquei anteriormente, ok? Quanto ao regime de constituição, as sociedades podem ser estatutárias ou contratuais. O que é uma sociedade estatutária? É aquela cujo documento inicial de fundação é um estatuto e não um contrato social. Quais são elas? As sociedades anônimas e as comanditas por ações. E as sociedades contratuais? São aquelas cujo o documento de fundação é um contrato social. São todas as outras, tirando então a SA e a comandita por ações. Repetindo, já falei isso várias vezes, qual é a diferença entre estatuto e contrato social? Basicamente, a complexidade. Estatuto sempre é um documento grande. Contrato social pode ser pequeno, médio, mas basicamente eles têm a mesma função, eles cumprem a mesma função e têm os mesmos atributos e requisitos. Tá? Quanto à nacionalidade, pessoal, qual é a classificação das empresas quanto à nacionalidade? Ou elas são nacionais, ou são estrangeiras. O que é uma empresa nacional? O que é uma empresa nacional? Deixa eu ver se eu consigo dar uma pausa aqui, pessoal. Eu ia tentar dar uma pausa aqui, mas estou com medo de não conseguir voltar, porque eu esqueci de pegar a minha água. Eu não vou dar uma pausa, não. Acelerem aí, eu volto já. Só um segundo. Desculpem aí a marmota, mas eu fiquei com medo de perder a conexão, não voltar mais. Também sem água não dava. Por causa do meu problema nas cordas vocais. Pessoal, o que é que diz? Agora melhorou com a água. O que é que diz se uma sociedade é estrangeira ou é nacional? Ah, professor, é se os donos delas são estrangeiros ou nacionais, ou brasileiros. É não, viu? Não é isso, não. O que diz se uma sociedade é brasileira ou é estrangeira é o fato dela ter sido registrada no Brasil ou não, tá certo? Então, se uma sociedade empresarial é registrada no Brasil, conforme as leis brasileiras, e tem uma sede mínima que seja no Brasil, segundo o Código Civil, ela é uma sociedade nacional, mesmo que os sócios sejam estrangeiros, certo? E as sociedades estrangeiras, o que são, então? Aí, pessoal, a estrangeira, obviamente, é o oposto, né? São aquelas cujos sócios, sejam eles brasileiros ou não foram organizadas conforme a lei brasileira, registradas no Brasil e nem têm sede nem autorização para trabalhar no Brasil. Então, vamos supor, um exemplo aqui para você entender como é a diferença. Vamos supor, vamos falar aí da marca de carros Chevrolet. É uma marca multinacional, porque ela existe em vários países, mas a origem dela é norte-americana.
Se você comprar um carro Chevrolet no Brasil, esse carro, em regra, ele é feito pela Chevrolet do Brasil SA, a não ser que ele seja importado. Se você for aos Estados Unidos e comprar um carro da Chevrolet, a não ser que ele seja importado lá, ele vai ser um carro da Chevrolet, eu não sei o resto do nome em inglês, né? Não sei como é o nome da Chevrolet lá. São empresas diferentes, são. Uma é estrangeira, outra é nacional. Se você trouxer um carro da Chevrolet dos Estados Unidos para o Brasil, você importou extraoficialmente, não foi uma importação da própria fábrica. E você levar para a concessionária aqui no Brasil. Só um minuto. Aqui no Brasil. Essa gravação está dando uns sinais que eu fico sempre achando que ela caiu. Espero que não. Trouxer um carro dos Estados Unidos e levar numa concessionária Chevrolet aqui em Mossoró. Você vai conseguir atendimento pela garantia? Vai não. Porque você está trazendo um produto fabricado fora do Brasil, que a empresa brasileira não é obrigada a dar garantia. Ok? Uma empresa estrangeira pode funcionar no Brasil sem se formalizar no Brasil? Em regra, não. A não ser que ela tenha a autorização do Poder Executivo Federal para trabalhar eventualmente em alguma coisa temporariamente. Se ela quiser realmente trabalhar no Brasil, ela tem que se formalizar numa junta comercial, escolher um dos 5 tipos de sociedade existente e se registrar, para só depois poder atuar formalmente no Brasil e legalmente. Quanto ao capital, sociedades de capital variável, a única que é citada é a cooperativa, pessoal. Só que a cooperativa não é empresa. Se não é empresa, por que está citando? Porque é o único exemplo que tem, tá certo? Tem, então, aí as características, algumas características aí da cooperativa, vocês podem só dar uma lida, não tem mistério. As de capital fixo são todas as outras, todas as empresas, sociedades empresariais têm um capital fixo. Ele é imutável? Não, ele só é fixo, mas não é imutável. Por que ele é fixo? Porque ele está escrito no estatuto ou no contrato social qual é o seu valor e nos balanços, né? Então, eles podem sofrer mutações, mas eles são fixos no contrato social, o valor do capital social está lá registrado e precisa ser eventualmente atualizado. Quanto à interligação com outras empresas? Empresas não coligadas são aquelas em que uma não tem nenhuma parte, nenhum percentual de capital da outra. Elas podem até se relacionar, mas uma não pertence à outra em medida nenhuma. E as coligadas ocorrem quando uma empresa possui uma parte do capital de uma outra empresa, aí elas ficam coligadas. Essa coligação pode ter de diferentes níveis, ela pode ser simplesmente uma participação, está aí na apostila, ela pode ser maior, sendo uma afiliada, ou ela pode ser ainda maior, sendo uma controlada. O que é a sociedade controlada? É aquela cujo capital, a maior parte do capital, pertence a outra sociedade. Então, a outra é controladora e ela é controlada, tá certo? Aí, então, a sociedade controladora, por ter a maior parte do capital, e se é a maior parte das cotas ou das ações com direito a voto, termina controlando a outra e determinando a sua atuação no mercado, como será. Afiliada, sociedades filiadas uma à outra. É quando uma, pessoal, detém 10% do capital da outra ou mais. Mas, se for mais de 10%, não chega a ser controladora da outra, porque se for controladora da outra, aí não é apenas uma filiação. Aí já é um controle, volta lá para a letra A, que está aí acima. E se uma sociedade não chega a ter nem 10% do capital da outra?
ela é sócia da outra, mas tem menos de 10%. Aí é a simples participação. Você tem 3% da sociedade. A empresa tem uma simples participação no capital da outra empresa. Ela nem é filiada a outra empresa e nem muito menos é controladora da outra empresa. Ok? Pessoal, a aula curtinha mesmo, que era só para concluir esse conteúdo, para a gente não entrar na matéria já da terceira e última avaliação, que é essa aqui dos contratos mercantis ou empresariais. Isso aqui já é matéria da terceira avaliação. Então, eu encerro por aqui, com essa aulinha rápida, e estou à disposição de vocês para qualquer dúvida ou para qualquer necessidade, ok? Deixo um abraço aí, tudo de bom e até a próxima.